Shalom pessoal, tudo bem? A paz do Criador, Boker Tov para todos, Boker Tov, Boker Tov Legulam, Boker Tov Legulachen, Bruchim Rabaim a todos os nossos irmãos que vêm assistir os nossos trabalhos. Eu queria nesse momento, meus irmãos, falar um assunto, não é destruir sonho de ninguém, né? Mas é que a questão é que existem muitas fantasias religiosas que são pregadas hoje dentro da igreja, né? Dentro das instituições religiosas, tipo morar no céu, né? As pessoas acreditam piamente que Jesus virá. Olha só o globo terrestre e olha só o tanto de religiões que existem, né? E antes que existisse cristianismo católico, porque depois veio o cristianismo evangélico, depois de 1000 e poucos anos. Quem conhece a história, por isso que é importante a gente conhecer a história. O cristianismo evangélico, depois da formação do cristianismo católico, que foi no ano 325, quando foi reunido pelo imperador Constantino ali no Concílio de Nicéia, né? Ele só veio surgir no ano 1517 com o padre Lutero e 1170 e poucos anos, quase 12 milênios, né? Ou seja, quase 12 séculos depois, então mais de milênio que veio surgir o cristianismo evangélico. Então, é pregado hoje uma narrativa evangélica que eles vão morar no céu. Agora, o que acontece é que eles excluem aquele povo que o Eterno se revelou para ele. O Eterno se revela para quem? Para Israel. O Eterno se revelou para Israel e eles excluem completamente eles desse contexto, dessa narrativa, dessa criação que hoje que eles fantasiaram que vão morar no céu, que Jesus vai vir para buscar apenas a igreja deles. Quem foi a primeira? O cristianismo nato. Se for olhar o cristianismo original, catolicismo, esse é o cristianismo nato, criado ali no colo de Constantino, que já nasceu ali no colo dele, né? Não foi Constantino que criou o cristianismo, muita gente fala, mas na verdade não foi. E aí nós temos o islamismo, nós temos o hinduísmo, nós temos o egiptismo, nós temos o shintoísmo, nós temos o zoroastrismo, nós temos um monte de religião. Mas o cristianismo evangélico, apenas eles se denominam que eles vão morar no céu e exclui todo mundo, exclui a igreja católica, exclui o próprio povo que Deus se revelou, que foi o povo de Israel. Aí criou-se toda uma narrativa em cima disso aí, que o povo de Israel foi rejeitado, porque agora é a noiva de Cristo. Aí entra uma nomenclatura que foi dada também como noiva de Cristo, como se Cristo tivesse alguma noiva. Ungido. Cristo é apenas uma palavra, noiva de ungido. Ungido eram muitos na Bíblia, não era só Jesus que era ungido, que a palavra Cristo quer dizer ungido. Então tem toda uma construção dogmática, muito dogma para a gente desmascarar e quebrar esses dogmas no meio. Porque é apenas isso. Essa mensagem ela vai ter mais de 9 minutos, né? Então o Quai vai ter a primeira e segunda parte aqui no Quai, tá? A primeira e segunda parte. Então, aí o cristianismo acredita que somente eles vão morar no céu. Vão morar no céu. Mas aí, vocês se declaram, vocês se candidataram para morar no céu de glória. Agora, olha só, é importante a gente lembrar que o povo de Israel, para entrar na terra prometida, eles tiveram que fazer circuncisão, tiveram que fazer uma aliança com o Eterno, onde dentro desta aliança cabia a eles guardar os mandamentos, que são 613 mandamentos catalogados por Maimônides. Mas a igreja ela renuncia a isso. Eles trabalham com a doutrina de substituição. Não precisa disso. Para entrar na terra prometida, o povo precisou fazer circuncisão. Mas a igreja está dizendo que vai para o céu, morar com Jesus, reinar com Jesus, e não precisa de circuncisão. Não precisa obedecer às 613. Não, claro que ninguém tem como obedecer às 613. Mas aquilo que é compatível a nós, que nós podemos obedecer. Tipo, comer carnes impuras, nós não podemos. Eles comem carnes impuras, né? Que em Levítico 11 determina que não se pode comer. Os homens não fazem circuncisão. Os homens não puderam entrar na terra prometida sem fazer a circuncisão. Mas a igreja de hoje está dizendo que vão para o céu incircunciso. Quando Davi fala que receberam a afronta do gigante Golias, ele disse assim: olha, vocês
Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi estava falando com um gigante da parte dos filisteus, que eram os filisteus. Aquele homem realmente, literalmente, ele não era de prepúcio cortado, ele não era circuncidado. Então, gente, há uma fantasia muito grande em cima disso aí. Então não tem céu para ninguém. Eu não quero destruir o sonho de ninguém. Mas isso foi extraído de meras falsas interpretações da Bíblia, né, que as pessoas criam fantasias religiosas e as pessoas enfiam ela na mente e pregam durante tantos anos e anos e anos, mas tem mais de 100 e poucos anos que estão pregando isso aí. E a mentira, quando você começa a falar tanto, acreditar tanto e professar e passar para frente, aquilo vai virar uma verdade. Na cabeça da pessoa vai virar uma verdade, que é o que tem acontecido. Mas vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o céu? Salmos 37:9 diz assim, ó: não há esta doutrina em nenhuma parte do Taná hebraico. Agora vamos lá. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no eterno, esses possuirão a terra. Está dizendo aqui, Salmos 37:9, confira aí. Eles, o que? A terra. Por que a terra? Porque nós nascemos na terra, nós não nascemos no céu. É um reino restaurado, é isso que a Bíblia mostra. Se vai virar, é o que nós podemos captar na palavra, na Bíblia, nos Salmos. Salmos 37:29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os justos, quem são eles? Sadiquim. Quem são os sadiquim? Aqueles que andam dentro dos mandamentos do Eterno. Para ser justo tem que andar dentro dos mandamentos do Eterno. Vamos lá, Provérbios 2:21-22 diz o seguinte: porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Está aqui, Provérbios 2:21-22. Então, Provérbios, Mishlei, que é ali do nosso sábio Shlomo, ele está dizendo que o homem é da terra, eles habitarão na terra, não tem céu, gente. Não tem morada no céu, isso é fantasia religiosa, gente, fantasia religiosa. Mas vamos lá. Terrelim 37:11, mais que é o Salmos 37:11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem? Os mansos se herdarão a terra, é isso? Então, Terrelim, os Salmos está dizendo que a morada do homem é na terra. Vamos para Atos 17:26, olha só: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5. Nem Jesus pregou isso, gente. Mas eles se baseiam porque Jesus em João 14 ele está dizendo: eu vou preparar-vos lugar, depois voltarei para mim mesmo. A gente vai chegar nesse contexto aí, tá? Mas eu quero falar do céu. Depois eu chego nesse contexto, se não der tempo eu faço outro vídeo para chegar nesse contexto aí. Como será a volta de Jesus, o que realmente os discípulos estavam esperando ali. Então Jesus está dizendo que os mansos herdarão a terra. Nem Jesus pregava esse negócio de terra. Os apóstolos ensinaram morada no céu? Uma pergunta, né? Absolutamente não. Os apóstolos não poderiam contradizer Yeshua e nem os profetas. Olha só, de uma só fez toda a raça humana. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra e a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Existem limites na habitação nossa, que são humanos, para aqueles que são dos céus. Quem nasceu no céu? Os malachim, que foram os anjos, né? Os anjos nasceram no céu. Olha que maravilha, irmão, que a palavra está te revelando nesse momento. Olha, Salmos 115:16, ó: porque é o lugar de habitação do Eterno, os céus pertencem ao Eterno, mas a terra deu-lhe aos filhos dos homens. Espera aí, Salmo 115 diz que os céus pertencem, a habitação, ela pertence ao Eterno, tá? Os céus pertencem, mas a terra deu-lhes aos filhos dos homens. Essa terra, claro que essa terra está contaminada, ela tem que passar pelo processo de purificação. Vocês que vão ficando aí, vão para a segunda parte, tá, gente? Tem lá, para nós terminar isso aqui. Então é isso. Então os céus, ele deu, os céus, tá aqui, ó, os filhos dos homens. Os céus pertencem ao Eterno, mas a terra deu-lhe aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Vamos lá? O que diz lá no livro de Isaías, capítulo 65, verso 9? Diz o seguinte: ungido, cadê? Resposta: ungido reine sobre a terra, e farei sair de Jacó um descendente e ajudar um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Olha aí, Isaías 69:11. Como surgiu essa questão de morada no céu? Vai para outro vídeo. Como surgiu essa questão de morada no céu?
narrativas religiosas, construída pela igreja, tá? Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha aí, Apocalipse capítulo 5, verso 10. Nós temos Salmos 18, que diz o seguinte: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. O homem é da terra, ele não é do céu, ele não vai para o céu, não tem essa revelação bíblica, são apenas narrativas religiosas. Olha aí, digamos, Atos 7,49 diz o seguinte: sim, mas a casa de meu pai aqui na terra é Nova Jerusalém, né? Nova Jerusalém, Jerusalém, que é a casa do pai, é a região onde o Eterno ali escolheu para o seu povo, ok? Os céus é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Eterno, e qual o lugar do meu repouso? Está lá em Atos 7,46. Então, gente, quando você vê Apocalipse 21, nós vemos lá que a terra desce, que a Jerusalém desce, e o Eterno está dizendo, o Eterno, ele está dizendo: eu estarei, eu vou ter convosco. Se eu vou te visitar na tua casa, eu vou dizer, eu vou ter convosco, ou você vai ter comigo. Mas o que está dizendo lá? Descerá depois de pronto para ficar eternamente na terra. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o meu tabernáculo, o eterno com os homens, tabernáculo do Eterno com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará no meio deles, ele será o seu Deus. A grande charada é o seguinte: Jesus nunca disse que nós iríamos para o reino. Jesus falou: venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Foi isso que Jesus falou. Então não existe reino vindo para cá, ou seja, não existe nós indo para o reino, mas o reino vindo até nós. Deixa eu ler aqui qual era a perspectiva dos discípulos daquela época lá. A perspectiva dos discípulos daquela época está lá no capítulo 6 de Atos 6, capítulo 1, verso 6. 1 verso 6, já achei aqui o capítulo 1. Então vamos para o verso 6. O que o discípulo falou para Jesus? Aqueles que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, é nosso tempo de restaurar o malrude de Israel, o reino de Israel? E é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhe: vocês não compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai resolveu a sua própria autoridade. A pergunta dos discípulos era quando que eles viriam, e quando se era nesse tempo que ele iria restaurar o reino para Israel. Então os discípulos não tinham essa fantasia de morar no céu. Eles estavam esperando um reino que fosse restaurado. Qual o reino de Israel? Qual era o poder dominante da época? Roma estava dominando sobre Israel, e eles estavam esperando isso. Não tinha essa fantasia de reino e tudo mais, né? E serem ali, de morar no céu. Não, era um reino restaurado, era só isso, gente. Mas não, ele está dizendo lá em João, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Jesus vai voltar quando todos os discípulos voltarem, quando todos os profetas voltarem, quando Jesus volta, se ele vai voltar, que ele é um justo. Todos aqueles que dormiram na esperança da sua salvação, sem ser essa salvação oferecida pela igreja, fantasiada pela igreja, que existe a salvação do Eterno e a salvação que foi fantasiada pela igreja. Então Jesus vai voltar no mesmo tempo que os discípulos, que os profetas vão voltar, em que o reino do Eterno vai voltar, em que será estabelecido o Malhud de Elohim aqui na terra, ou uma nova terra. Não sabemos como é que o Eterno vai fazer, mas dentro de que nós estamos lendo aqui, não existe morada no céu, tá? Não existe incircunciso de prepúcio, de coração, que não anda dentro dos mandamentos e morar no céu. Isso é uma fantasia religiosa completamente, tá? Isso não é cabível dentro dos púlpitos da igreja para nós pregar. Mas é essa a mensagem que eu tenho para você neste momento. Gente, vamos acordar, ok? Eu li o que está na palavra. Agora o resto é fantasia religiosa, creio. O importante é nós guardarmos os mandamentos, aquilo que Jesus falou. Guarda os mandamentos. Quando ele ofereceu para o jovem rico, sabe os mandamentos? Jesus não ofereceu nada além disso. O propósito de toda a Bíblia é que o homem guarde os seus mandamentos, sirva a Deus e ande na sua presença e na sua santidade. Um abraço, meus irmãos. Shalom, shalom.